Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Hoje eu estou aqui com a palavra de Deus para o seu coração. Na nossa igreja hoje é culto de libertação, né? E como nós estamos vivendo aí ainda essa pandemia, ainda essa situação difícil, nós estamos aqui, né? Buscando socorro, apelando pelas lives, pelas mensagens, por vídeos, áudios de oração. E hoje eu estou aqui, né, nesse vídeo, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus está aqui registrada em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 38, que fala sobre a morte na panela. Eu quero ler aqui para não ficar só com as minhas palavras, eu quero ler o versículo primeiro que diz assim: Certa vez, quando havia falta de alimentos naquela terra, Eliseu voltou a Gilgal. Enquanto estava ensinando um grupo de profetas, ele mandou que o seu empregado pusesse uma panela grande no fogo e fizesse o cozido para eles. Somente esse versículo. Eu creio que você já conhece essa palavra, e se você não conhece, 2 Reis 4, né, versículo 38 até o versículo 41, fala sobre essa palavra. Depois você leia na sua casa, depois você lê essa palavra para meditação. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração para mim estar transmitindo para você nessa noite. Naquela época dos profetas, do profeta Eliseu, havia as escolas de profetas. Hoje também nós vemos seminários, né? Pessoas aí lutando para aprender a palavra de Deus, para transmitir a palavra de Deus com clareza. E nessa época havia as escolas dos profetas, os profetas instruindo os jovens para serem homens de Deus, profetizarem da parte do Senhor. Porque havia os profetas de Deus, mas também havia outros tipos de profetas que não eram da parte de Deus, mas sim contradiziam a palavra de Deus. E Eliseu, certa vez, ele vai para uma região de Gilgal, onde a fome, onde a seca era muito grande, e eles não haviam o que comer, não tinham o que comer. E quando ele chega ali nessa escola de profetas, né, que ele chega ali aos moços, aos rapazes, aqueles que estavam aprendendo a palavra de Deus, estão lá, e Eliseu, né, ele senta ali, ele começa a transmitir a palavra, o ensinamento, a palavra de Deus para eles. Só que eles estão com fome. E quando Eliseu está ensinando, Eliseu diz assim: olha, vai lá e pega umas ervas, né? Põe uma panela grande no fogo e vamos fazer um cozido. E quando um dos servos ali, dos meninos ali, que estão aprendendo, né? Que estão ali na escola, sai para pegar as ervas, ele pega uma erva diferente, né? E aquela erva é uma erva venenosa. E quando bota ali na panela, quando coloca ali na panela, né? Que eles vão comer, eles descobrem que aquela erva é uma erva venenosa. E eles gritam: Eliseu, a morte na panela. E Eliseu diz, né? Primeiro eles dizem, né? A morte na panela não podemos comer. E o profeta Eliseu diz: olha, traz farinha. Vamos deitar farinha, né? Nessa panela, nesse cozido, porque aí a morte vai sair. E quando eles deitam a farinha, a morte sai da panela. E Eliseu, eu quero ler só o versículo 41. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Quando Eliseu deita a farinha ali na panela, o espírito de morte sai, ou seja, a morte, a erva venenosa, o veneno saiu. O que nós aprendemos com essa palavra? Eu quero estar trazendo alguns exemplos para nós sobre essa palavra. Amém? Foi o que Deus falou no meu coração. Estamos vivendo uma época muito difícil, onde a fé está se esvaindo, onde a esperança está indo embora, onde muitos estão entrando num quadro depressivo, num quadro de opressão. Não tem mais esperança, não tem mais expectativa, estamos vivendo algo nunca vivido, né? Mundialmente, porque esse mal que nós estamos vivendo, essa pandemia, esse Covid-19, ele atingiu mundialmente, então tem pessoas que estão entrando no quê? Numa situação de depressão, numa situação de opressão e perderam a esperança.
Quando nós vamos para essa palavra aqui, nós vamos trazer exemplo desta panela. A panela, eu quero estar trazendo exemplo da igreja, da comida que nós recebemos. A comida, as ervas, é a palavra de Deus. É a comida que nós comemos. E a comida que nós comemos, ela precisa ser uma comida saudável. Porque se o veneno cair na comida, ou seja, na panela, estraga, mata, a morte. O que eu quero dizer com isso? Ouvimos falar que Jesus cura. Ouvimos falar que Jesus liberta. Ouvimos falar que nós veremos milagre. Ouvimos falar que temos que guardar a fé. Ouvimos falar na palavra do Senhor que temos que ter esperança, que temos que ter expectativa de vida, que não temos que andar por vista, mas temos que andar por fé, que temos que guardar a nossa esperança no Senhor. Só que essa erva, ela é boa, ou seja, essa comida, ela é boa. Mas quando entra o veneno, ou seja, a erva que está ali venenosa, chega da panela, ela faz o que? Ela estraga aquilo que era bom. E isso tem acontecido. Estamos vivendo as últimas épocas. Hoje tem muitos pregando por dinheiro, por interesse, por vaidade. A palavra de Deus, o que importa é ela ser pregada, mas infelizmente tem muitos que não têm valorizado e não têm guardado os princípios da palavra e têm levado a palavra de qualquer forma. E as pessoas inexperientes, por não saber discernir o que a erva boa e da erva venenosa, acaba comendo tudo e comendo veneno e gerando a morte. Morte espiritual. E a pessoa não tem mais fé, não tem mais esperança, não tem mais expectativa. Mas quando, aqui nessa história, aqui nesse fato, que a erva é lançada ali dentro da panela, Eliseu diz, olha, traz farinha, porque eu vou deitar farinha nesse cozido. Quando Eliseu traz a farinha, que deita ali naquela panela grande com aquelas ervas, aquela farinha tira toda a morte que havia na panela. O símbolo forte da farinha, irmãos, povo de Israel, povo judeu, eles tinham épocas ali que eles não tinham a agricultura, ou seja, o alimento deles faltava muito. Para eles não morrerem de fome, eles tinham simplesmente uma refeição durante o dia. E aquela refeição era o quê? Havia só trigo, havia só farinha, havia só pão. E era do que eles alimentavam. Eles alimentavam do pão, eles alimentavam da farinha, eles alimentavam do trigo. E nós sabemos que o pão tem um símbolo muito forte, a farinha. O próprio Cristo é o pão da vida. Por quê? Porque ele chega bem na região ali de Israel, bem no meio dos judeus, bem no meio do povo de Deus, onde Jesus nasceu, para trazer vida a eles. Porque não havia mais esperança, não havia mais alegria. Tanto é que nós vemos ali os arraial dos leprosos, o arraial de pessoas que eram discriminadas, que eram afastadas da sociedade por uma enfermidade, por um mal. Mas quando Jesus chegou ali, quando o pão chegou ali, ele levou vida e esperança. Quando a farinha caiu ali, que ele jogou dentro da panela, a morte saiu. Por que Deus está falando com essa palavra com você e comigo? Porque quando nós nos alimentamos da farinha, quando nós nos alimentamos do pão, a morte foge, a morte vai embora. Ou seja, a morte da falta de fé, da falta de esperança, vai embora e vem aquela vida em nós, de nós ainda nessa pandemia, ainda nessa situação, pronunciarmos a esperança, a vida, há motivo para nós sorrirmos, porque Jesus trouxe vida. Irmãos, o noticiário aí fora está o quê? Tem morte, não tem mais esperança. O mundo está um caos. A pandemia tomou conta de tudo. Nós só vemos falar de morte, de pessoas suicidando, de pessoas sem esperança, de pessoas, irmãos, que estão se deixando levar. Eu quero dar esse exemplo dessa panela aqui, trazendo para a nossa vida atual, que nós estamos vivendo hoje.
pessoas desesperançosas, pessoas que estão se deixando contaminar pelo veneno, pessoas que estão morrendo da fé, estão morrendo da esperança, pessoas que não oram mais, pessoas que não buscam mais, pessoas que não clamam mais a Deus, pessoas que estão olhando pelos seus olhos carnais e não pelos seus olhos espirituais. O que nós aprendemos aqui? Que quando nós temos Jesus, quando deita-se a farinha ali na panela, a vida volta aonde haveria morte, aonde era para aqueles meninos ali, aqueles aprendizes ali daquela faculdade, daquela escola de profetas, que era para morrer todos, houve vida, porque o homem de Deus, o profeta de Deus, disse: olha, vamos jogar farinha na panela. Eu estou terminando aqui para dizer para você que nós precisamos ter Jesus na nossa vida, o pão da vida, o pão que é Cristo na nossa vida. Precisamos nos alimentar dessa farinha, precisamos nos alimentar da vida de Cristo em nós. Não deixe essa pandemia, não deixe essa situação roubar a tua paz, roubar a sua alegria, roubar a sua fé, envenenar a sua casa, envenenar a sua família, envenenar a sua mente, o seu coração, ou sua vida espiritual. Continue firme, continue acreditando. E olha, eu te quero dizer uma coisa para você. Leva farinha para quem não tem farinha. Ou seja, leva vida para aqueles que estão vivendo a morte, que estão esperando a morte a qualquer momento. Leva a vida, apresenta a vida. Amém? Receba essa palavra. Esse áudio pequeno, esse vídeo, né? Esse vídeo pequeno, mas de grande conteúdo, que é a palavra de Deus. Não deixa o veneno tomar conta de você, mas mostra, apresenta para essa pandemia, apresenta para aquelas pessoas que não têm mais esperança. Jesus apresenta a farinha, que é o Cristo, que é o próprio Jesus trazendo vida aonde há morte. Não ouça as notícias ruins, não ouça aquelas notícias que chegam para roubar a sua paz. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, porque aqui tem vida, tem esperança, amém? Vou terminar orando para você, por você, amém? Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, e a Tua palavra, Pai, ela é vida, a Tua palavra, ela é de grande essência, a Tua palavra muda a história, muda a situação. Eu oro por esta pessoa, meu Deus, triste, abatida, angustiada. Eu oro por esta pessoa, meu Deus, sem fé. Eu oro, Senhor, por essa situação que nós estamos vivendo, ó Deus, que nós estamos passando, ó Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco. Pai, que o Senhor esteja com as famílias, nos lares, ó Deus. Que aonde, meu Deus, foi implantado a morte, que haja vida, que haja esperança. Eu oro no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, que Deus te abençoe hoje e sempre. Cultive a esperança, a fé, a vida, em nome de Jesus. Amém.